Oi, seja bem-vindo para mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço um círculo cromático parecido com esse que eu estou mostrando aí. Só que esse aí, ele tem três opções de cores além das cores primárias, né? Nesse que eu vou fazer agora, eu vou fazer um com apenas as cores primárias e secundárias, fazendo aí um círculo cromático mais simplificado. Desenhar esse círculo é bem simples. Você vai fazer o círculo e vai traçar uma linha horizontal no meio dele, de cima para baixo, e uma linha vertical nele de um lado para o outro. Em seguida, você vai adicionar duas linhas entre cada uma das linhas. Fazendo isso com uma régua fica bem simples. E depois, fazendo aí um círculo dentro desse círculo, para que a gente possa usar as cores pigmentadas e as cores diluídas, que é o que a gente mais costuma ver na aquarela. Depois disso, você vai escolher uma das cores primárias que tenha no seu material, na sua tinta, e vai escolher um quadrado para pintar. Você vai pintar de forma bem pigmentada essa parte de baixo, esse círculo do meio do seu círculo cromático, usando aí uma das cores primárias. Eu escolhi começar com o amarelo. E aí eu pintei essa parte de dentro de uma forma bem pigmentada, usando a tinta bem forte para poder saber mesmo como que fica essa cor no papel quando você for usar. E em seguida eu pego essa mesma cor, diluo ela um pouco e faço a parte de cima desse círculo com ela diluída, porque a intenção é essa, é você poder ver, como uma referência, o seu círculo cromático, ver como que aquela cor fica totalmente diluída, se ela fica muito transparente, se ela muda até mesmo a tonalidade dela um pouco por causa do branco do papel. Então a intenção é basicamente essa. Depois eu escolhi outra cor primária que tem na minha paleta de tintas, que seria o magenta. Só que como na maioria das aquarelas não vem o magenta, a gente tem esse vermelho quase rosado que chega bem perto do que seria o magenta, eu acabei usando ele. E aí você conta 2 espaços até esse vermelho, até a próxima cor primária que você quiser usar. Eu contei aí 2 espaços. No meu círculo cromático anterior eu tinha contado 3 espaços, porque eu queria uma variedade maior de cores. Só que dessa vez eu queria um círculo cromático um pouco mais prático, um pouco mais visual, Então eu escolhi fazer isso com apenas 2 cores de diferença mesmo. E aí faço a mesma coisa que eu fiz com o amarelo. Passo a tinta totalmente pigmentada e passo ela bem diluída ali em cima, para poder ter a visualização dessas 2 tonalidades. Agora, para fazer as cores intermediárias, eu vou adicionar um pouco de uma cor na outra. Como assim, Eu vou pegar o amarelo e vou adicionar um pouco desse vermelho ou desse magenta. Apenas um pouco, para poder ter ali uma transição entre as cores. E aí a gente forma aí, esse laranja mais amarelado. E aí da mesma forma que a gente fez com as cores primárias, eu faço ali agora com essa cor intermediária de laranja, colocando ele ali próximo do amarelo, porque esse laranja ele tem mais amarelo do que vermelho. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez adicionando mais vermelho nesse laranja, Então dessa vez vai ter um rosa ou um magenta, ou um vermelho mesmo, com mais dessa própria cor, do vermelho, e um pouquinho de amarelo,
formando esse laranja meio cereja, né? Quase um vermelho cereja mesmo que fica. Depois, da mesma forma que a gente fez das primeiras vezes, pegar ali mais uma cor primária, no caso o azul ou ciano, né, da sua paleta de cores, né, a que você tiver, e aí colocar ali 2 casas após o vermelho ou após o magenta, fazendo ali a mesma coisa, colocando ela bem pigmentada e depois colocando essa cor bem diluída. E em seguida, né, eu vou fazer ali a mistura de cores. Peguei o vermelho que eu já tinha usado e botei um pouquinho de azul, chegando aí nesse tom de roxo, né, bem avermelhado, assim, bem forte. E como ele tem mais vermelho do que azul, você coloca ali, né, eu coloquei ele ali do lado do vermelho mesmo. Depois é só colocar mais azul nessa mistura para formar ali esse roxo azulado que a gente tem quando coloca um pouquinho de vermelho no azul, que forma aí esse roxo mais azulado, um pouco mais frio. Agora a gente vai adicionar uma cor que não é primária, né? O verde ele é uma cor secundária. Então a gente pode tanto misturar igualmente o azul e o amarelo, como usar o verde da sua própria paleta de cores. Eu prefiro usar o verde da minha paleta de cores porque isso me guia na hora de misturar as cores que eu tenho. Então eu prefiro usar o verde já pronto. Mas também é muito possível e às vezes até recomendado, dependendo de como você faz as suas misturas, misturar o azul e o amarelo igualmente para obter esse verde intermediário aí, que é o verde secundário. Mas eu usei da minha própria paleta de cores mesmo para fazer esse ciclo cromático mais simplificado, né? E aí, da mesma forma que a gente fez antes, pegar ali uma mistura de verde com um pouquinho de azul para ter essas cores aí intermediárias. E em seguida, né, eu vou fazer a mesma coisa, só que com mais azul ainda nessa mistura, tendo ali um verde bem azulado mesmo, né, que são cores que ficam ali muito próximas. E por fim, a gente faz as cores que são intermediárias entre o verde e o amarelo, né? Eu gosto aí de aproveitar as cores que eu já estava usando. Então eu peguei ali o verde que já estava ali, que era o verde da minha própria paleta de cores, e coloquei um pouco desse amarelo, formando aí esse verde que é um pouco mais claro,
quase chegando ali perto de um verde musgo, né? A gente sabe que se colocasse aí um pouquinho de marrom viraria um verde musgo, mas aí é um verde intermediário, que ainda assim é mais verde do que amarelo, então eu coloquei ele ali próximo do verde. Depois é só colocar bem mais amarelo na mistura. O amarelo costuma ser uma cor que a gente tem que colocar muito dela em uma mistura de tintas para que ela apareça, né, de verdade. Eu coloquei bastante ali, mas mesmo assim a gente vê que a transição entre o amarelo e o verde é bem brusca, né? Não é tão sutil como, por exemplo, a transição do amarelo para o laranja ou do vermelho, magenta para os roxos, né? Acaba ficando uma transição bem brusca, porém mais suave na parte ali das cores frias. E eu gosto de fazer o círculo cromático dividido dessa forma, porque assim eu consigo ver bem as cores frias ao lado das cores quentes. Então, para mim, funciona muito bem. Eu gosto de trabalhar bastante com o círculo cromático assim. Embora eu também tenha um círculo cromático com mais divisões de cores, né, com transições um pouco mais suaves, como eu mostrei lá no começo. Depois eu gosto também de fazer essa diluição das cores que eu tenho ali, porque outra forma de fazer o círculo cromático é, ao invés de fazer as cores pigmentadas e depois as cores diluídas, você fazer essa transição de cores dentro desses triângulos do círculo cromático. Também é possível fazer ele assim. Também fica bem bonito, também fica bem interessante. Mas eu queria fazer ele dividido dessa forma para ter essa divisão um pouco mais brusca das pigmentações. Mas basicamente, se você for fazer ele super suave, com essas transições super suaves do mais pigmentado para o mais claro, né, que é usando o branco do papel, ficaria mais ou menos assim como eu tô fazendo esse degradê aí um pouco improvisado, para ver um pouco dessa transição de pigmentação. E basicamente é isso, é assim que eu faço o meu círculo cromático. Talvez depois eu traga um vídeo fazendo um círculo cromático mais complexo, com mais divisões. É bem interessante também, mas por enquanto é esse aqui mesmo, tá bom? Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, de comentar o que você tá achando. De seguir também aqui o canal, se você ainda não segue, porque eu vou estar sempre tentando trazer esses vídeos, assim, porque eu gosto muito do formato, né? Então acho bem interessante trazer esses vídeos aqui para o YouTube. E é isso. Até o próximo vídeo e obrigado por acompanhar até aqui.